radical versus esquerda sedentária. Pois é, meu amigo, você sabia que tem uma esquerda que é radical, sobe montanha, escala parede, anda de motocross, aposta no tigrinho, e uma esquerda sedentária que não faz nada disso. Eles estão debatendo. Eles estão debatendo, de um lado, comunistas e do outro, trabalhistas. O que é o trabalhismo? O trabalhismo é o cara que gosta de trabalho. Eu não gosto de trabalho, não quero trabalhar mais, então vou ficar do lado do comunado, porque a comunada estão me prometendo isso, o fim do emprego, o fim do capital. Todo lado dos comunistas, não quero trabalhar. Chega, vamos ver. É uma consequência. Teve briga entre eles? 46, vocês estão falando, 46 e 43? Ó, se for mentira, eu vou te banir. Eles brigaram entre si, os trabalhadores? A minha pergunta é o seguinte. Vamos ver se é verdade. Quando a gente observa a Europa teve um grande estado de bem-estar social que deu efetivamente muita condição de vida para suas classes trabalhadoras. Aí, um fenômeno que eu entendo que foi necessário para que isso ocorresse foi a existência da União Soviética. E o colonialismo. O colonialismo também, sim. Eu não tô negando isso. O que eu quero dizer é que, mas mesmo o colonialismo, ele não é o responsável direto por dar condição para a classe trabalhadora, porque o colonialismo poderia enriquecer a Europa, concentrar o poder e a classe trabalhadora continuar sofrendo. Sofre Portugal. O que fez... Deixa eu falar, bicho. O que fez... Calma. Essa foi a briga? Ah, vocês estão de sacanagem, viu? Eu vou falar uma coisa. Corta em mim aqui. Corta aqui no Luigi. Primeiro lugar, eu não fiz implante não, tá? Só rapei a cabeça mesmo. Segundo lugar, o pessoal que tem podcast, que faz debate, eu tô me colocando à disposição de vocês para patrocinar, Tadalafila e pré-treino. Eu patrocino. O que vocês vão fazer? Chegou o pessoal para debater? Pega o Tadalafila, pega o pré-treino, coloca no copo d'água e oferece o copo de Senhor Jones Manuel, senhor Rubão. O Rubão não precisa. Rubão Paulo Cogos não precisa. Mas, porra, dá um Tadalafila com um pré-treino. Pô, se falaram no Luiz, o cara mandou no Instagram, então uma briga entre a comunada e os trabalhadores lá. Uma briga, mano. O cara perdeu a paciência. Calma. O que fez? Brothers. O que fez os trabalhadores na Europa terem efetivamente condição de alcançar direitos foi, em grande medida, não foi um determinante, mas foi um impulsionador, foi a existência do bloco soviético. E funcionou. Por quê? Porque como a União Soviética estava se expandindo, a Europa percebeu que se ela não fizesse alguma coisa para resolver a sua crise com os seus trabalhadores e cedesse direitos, eles iam ser tragados pela Revolução da Rússia, que foi ali fundindo, ela chegou a ter 16 países, se eu não me engano, compondo o bloco soviético. Então, assim, a Europa estava sendo tragada e a maneira mais eficiente de evitar que o processo revolucionário continuasse em diante foi dar as reformas para os trabalhadores. Eu acho que aqui todo mundo concorda. Aí, o Jones fala assim, eu pretendo vir como candidato à presidência do Brasil no futuro. Tu votaria em mim? Votaria, com certeza. Fechou aqui, gente. Vamos terminar. Não, peraí, deixa eu continuar. Deixa eu terminar o argumento, por favor. Deixa eu terminar o argumento. Então, você vem com essa noção de que você vai disputar a política porque você acredita que é possível fazer reforma. Aí eu pergunto, não é uma contradição querer fazer justamente aquilo que na Europa foi o que foi eficiente para impedir o projeto revolucionário, já que, com exceção de Cuba, todas as revoluções aconteceram em crises terríveis e foi justamente diminuir essas crises que impediu o projeto revolucionário, ou seja, através das reformas. Então, quando você fala que você vai disputar a presidência para tentar praticar determinadas reformas, então você está se distanciando do projeto revolucionário, porque um passo nas reformas é um passo atrás no projeto revolucionário e a Europa inteira, ela é a prova cabal de que é isso que acontece. Meu camarada, isso foi a fala mais eurocêntrica que eu escutei nesse 2025. Poeta. A gente passou o primeiro bloco inteiro debatendo a especificidade da América Latina e como a luta por reformas aqui exige um grau de enfrentamento. Mas se ele tivesse tomado pré-treino, ele já ia pra cima do Jones e falasse, viu, escuta aqui, você acha que você tá falando com quem? De mobilização e de métodos revolucionários que não está colocado em outros países. Então, na França, é possível, como aconteceu nos anos 80, estatizar o sistema bancário e o mundo não acabar. Né? Então não vai ter golpe de Estado, não vai ter invasão militar, não vai ter navio nas costas francesas e por aí vai. Na Alemanha é possível, em Berlim, estabelecer um controle de preços de aluguéis e fazer uma política urbana foda de combate à especulação imobiliária e não ter o fim do mundo, o fomento de MBL, de Brasil Livre, esse tipo de merda. No Brasil é diferente. O Florestan Fernandes tem um conceito, revolução dentro da ordem, revolução contra a ordem. O pressuposto do Florestan, naquele livro que é a Revolução, é que as revoluções democráticas, ainda que em seu conteúdo não sejam necessariamente anticapitalistas, elas se chocam com o capitalismo no movimento da classe trabalhadora. Então você começa com
medidas dentro da ordem que vão necessariamente gerar o potencial contra a ordem. Veja, a América Latina nunca teve estado de bem-estar social. Por quê? É coincidência histórica ou porque a posição que a gente ocupa na divisão social do trabalho abre um espaço diferente para aplicação de reformas? O seu exemplo é exemplo de reformas na Europa? Nós não estamos na Europa. Aqui nós estamos na América Latina ao som do funk e do rap de Carmen Miranda. Então, esse Jones, esse... Né? Falei que ele ia fazer. Mas ainda assim eu acho que isso está fugindo do tema, porque... Não, mas foi a pergunta dele, eu Não, mas respondi. está fugindo do tema. Não, mas é que eu reclama acho que a com ele. questão... Até porque a questão, Achei. nesse ponto dele, a questão das reformas, a gente está lidando com um campo de possibilidades. Então, se você se elege presidente, você mobiliza a sociedade, você vai testar os limites das reformas e no limite... Se for permitido a você implementar as reformas, você vai fazer, você vai abrir mão dessas reformas. Claro que não, mas vai vir um Então, golpe, e aí campanha da legalidade. Tá, não estou prevendo Pegando futuro, em armas Jones, mas 2.0. eu só estou falando Você é que a favor há de esse golpe? limite. Não, Agora, eu sou a favor de pegar em armas só- para qualquer meio necessário para defender a vontade democrática agora da eu classe só acho trabalhadora. o seguinte, a gente estava discutindo a questão das revoluções. E vai pegar na pistola de Jones Manuel. Vocês fiquem espertos aí, viu? Fica ameaçando ele aí em debate. É por isso que não pode dar pré-treino. Aí agora já imagina, saca uma... Só queria realmente voltar na minha pergunta, porque eu acho que a gente tem que decidir esses critérios, assim. Vocês não acham que essa questão se coloca? Qual é o limite da violência revolucionária? E respondam. Pode falar, aquelas. Olha aí, porque... Qual é o limite? Não, existe limite. Vamos dar um exemplo Não concreto. existe? Limite. Então qual é ele? Qual é o Existe limite. critério? Vamos dar exemplos Tá, históricos concretos. eu não quero Não. exemplo histórico, eu quero um critério. Boa, boa. Sem história, sem historinha. Não, Ah, a gente precisa de critério para se guiar, Fred, Jones. o A vida- critério a partir da história, porque Não. nós somos materialistas históricos dialéticos. Vocês são Eu não entendi materialistas quando quase fala dialéticos, eu sobre a preciso Europa. conviver nesse mundo Perfeitamente. revolucionário. Perfeitamente. Mas Eu veja, quero Vamos falar critério. do Quando a Brasil de gente hoje. discute ética, a gente não está discutindo Não, necessariamente mas questões a gente materiais. discute ética a partir da experiência humana acumulada e a experiência Não humana acumulada necessariamente. A está na experiência história. humana A não ser acumulada que e os você- critérios Não, a humanos não ser que você também. seja idealista, Fred. Ah, A eu gente não sou é. idealista. Perfeito. Parabéns, A vestir a gente- camisa. a gente Eu não só é. acho que os marxistas A fazem gente- uma a crítica gente deturpada não ao é. idealismo, A mas tudo gente- bem, eu a sou gente idealista. Não é, vamos lá. Mas o que você responderia a um idealista, Jones, nesse ponto? Concreto. Durante a Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês não torturava prisioneiros. Eles eram contra a tortura aos prisioneiros. É claro que alguém pode colocar o argumento que isso era uma tática militar, porque a partir do momento que não se tortura os prisioneiros, você estimula a deserção, a entrega, ao invés de lutar Então, até a isso é um morte. critério. Mas, Não haverá tortura. Por exemplo, não haverá uma institucionalização da tortura. Isso foi um exemplo prático. Então, temos um Outro critério. exemplo RPG, prático. RPG comunista é avança. Rola o dado aí, rola o dado. E aí? Eu quero saber o seguinte, não vim não encher não tomar meu rancho, tá? Meu rancho, o Gustavo Gaiofato já falou que não pode ter piscina. No meu rancho vocês não entram, já tô avisando, tá? No meu rancho vocês não entram. A Revolução Cubana, no processo de tomada do poder... Parece eu discutindo Naruto. Ah, ô. Aí, ó, vocês falam essas abobrinhas, eu dou risada, parece eu discutindo Naruto. Cala a boca, eu vou banir vocês. Porque daqui a pouco vem a turma sem senso de humor, né? Sem senso de humor, da comunada aí, e fala, o Luigi não gosta mais dos comunistas, o Luigi não gosta mais de não sei quem, entendeu? Você que tá aí depois, eu amo a comunadinha aí, sabe? Inclusive tô super feliz que o Chavoso vai bater 1 milhão de seguidores no Instagram, entendeu? Mas a culpa não é minha, você tá vendo, é o chat que tá fazendo os comentários, vocês estão vendo, não estão? Eu tô de boa aqui assistindo, e o chat fica falando essas abobrinhas, aí eu dou risada. Vão falar que eu não gosto do Jones, sabe? Então é o seguinte, a culpa é o chat. Eu posso até tirar eles da tela, entendeu? Não é. O pessoal não tem senso de humor, vocês querem que eu faça o quê, pô? Entendeu? Ó, pra quebrar o gelo aqui, eu vou contar a história do menino comunista chamado João Bosta. Vocês conhecem a história do menino comunista chamado João Bosta? Tinha um comunista chamado João Bosta. Aí ele chegou no cartório, presta atenção, e falou, viu, queria trocar de nome. O moço do cartório falou assim, rapaz, não pode. Não, mas eu preciso trocar de nome, eu sou comunista, eu preciso trocar de nome. Não, o senhor não pode trocar de nome. Não, eu vou trocar de nome. O senhor não tá entendendo. Não, eu preciso. Não, tá, mas como que o senhor se chama?
eu me chamo João Bosta. O cara, o quê? João Bosta. Tá aqui. Falei, não, aí tem que trocar de nome mesmo. Foi lá, pegou a maquininha, pegou a papelada, imobilizou o cartório inteiro e vai. Já chegou, falou assim, tudo bem, senhor. Como o senhor quer se chamar? Aí ele falou, Stalin Bosta. Houve o julgamento dos torturadores Só pra quebrar o gelo aí, sabe? do regime Fulgêncio Batista, sim. O fuzilamento de alguns daqueles torturadores, embora o Fidel era contra, a maioria da classe trabalhadora aqui era a favor, mas Cuba também não estabeleceu uma política de apoio à institucionalização da tortura. Outro exemplo prático, o exército do Vietnã, liderado por Ho Chi Minh e Giap, era 100% contra a prática de estupros contra o exército do Vietnã do Norte. Então, o soldado vietnamita que praticasse estupro era fuzilado. Então, a gente tem limites muito claros na violência, porque, embora existam alguns marxistas da internet, se existe no mundo real é outra coisa, que tem um certo fetichismo por violência, por pegar em armas e tal, a gente não tem nenhum fetiche pela violência. Eu, por exemplo, não gosto de nenhuma forma de violência. Mas a história não é feita do jeito que a gente quer. Os homens fazem sua história, os homens e as mulheres, mas não a fazem como querem. Mas tem escolhas. Exatamente. Na hora H tem escolha. O que eu quero saber é o seguinte, como a gente vai suprimir a violência que existe hoje? Porque a gente está debatendo a violência futura e existe uma violência hoje. Mas o debate aqui As não é hipóteses de uma segurança violência, pública, mas hoje a gente. gente já tem Mas violência. o nosso tema aqui não é segurança Mas não pública. é Senão segurança a gente pública. faz um quarto bloco, a gente bota o Charlie aqui, o Jones para voar amanhã, a gente faz um quarto bloco e debate segurança pública. Mas a violência não é só segurança pública, é violência política. A discussão aqui é a violência revolucionária. Por isso que eu fiz essa pergunta. O crepe é bom, hein? O crepe é bom, hein? Ele tá pegando. O crepe é bom, rapaziadinho. O crepe é bom, o cara é bom. Deixa a Não violência tem como dar reacionária. uma resposta Não pra existe, essa questão. ninguém tá negando Porque isso. Eu acho é que o processo precisa. que vai determinar, Porque, não vai por ser a exemplo, gente aqui. de verdade, É a reação dos existe oprimidos esse nessa risco. situação. Eu chego, vocês fazem a revolução, eu tô lá, apoiei e tal. Aí eu vou começar a falar, tem algumas coisas aqui que eu não concordo. Começo a botar a boca no trombone aí, começa a De falar. fuzilamento. O que me garante que eu não vou ser rotulado inimigo da revolução e ser assassinado? Isso é uma questão. Ele quer escutar isso aqui, ó. Toma essa garruncha. Mata quem você quer matar. E é isso que ele quer escutar do Jones Manuel. Na Revolução, Jones Manuel vai chegar, tá? Vai chegar pro Ian Neves. Na Revolução, vai chegar pro Ian Neves. Chaves. Toma essa garruncha. Mata quem você quer matar. Vai falar isso pro Gustavo Gaiofato. Gustavo Gaiofato, vem aqui. General Jones Manuel. Mata quem você quer matar. Não, mas tudo vai me assassinar. Não, mas eu não tô aqui para defender o passado de Getúlio Vargas, vocês não estão aqui para defender o Stalin, a questão é essa. Veja, isso não é Eu um acho que é um problema, critério. isso não é um problema Eu acho que isso intrínseco precisa de ao critério. marxismo nem à Revolução Isso é um Socialista. problema intrínseco Isso é um à problema Revolução. intrínseco a todo o processo histórico Ok. de ruptura. Porque Ok. no varguismo, Mas vocês o varguismo reconhecem a também fez necessidade da tudo. institucionalidade para poder fazer esse avanço social? Porque, por exemplo, Domênico Lossurdo tem uma formulação para eu isso. não sou institucionalista no termos que o Loconte colocou Ainda bem, porque isso tá atrás, errado, viu, mas Loconte? Tá errado. eu Você vai participar das coloco, eleições. mas a questão Institucionalidade. importante é, para você fazer uma revolução depois da revolução, você tem esse processo de você consolidar uma institucionalidade que ela vai funcionar para cumprir os objetivos dessa nova sociedade que você está criando. O problema é que há elementos, e aí vocês puxam a história, a gente também tem que puxar a história. Há elementos que apontam para essa centralização excessiva do poder, que muitas vezes ela se voltou contra os próprios revolucionários. A gente tem o caso da Como Revolução toda a Revolução Russa. Burguesa A gente também. teve. Mas a discussão aqui, nós não estamos defendendo essa questão. Mas se não defende a Revolução, defende A que volta questão, à roda por da exemplo, história. É, volta tipo, a o que história. acontece A questão não é Todas essa. as revoluções tiveram um A minha A história já aconteceu, o que a gente vai fazer agora? Se chegar na hora de ter uma Graças a Deus revolução, que a história já aconteceu, que os comunistas já fizeram alguma Não, coisa, a não é questão mesmo? não é essa. A questão é que a gente, por exemplo, eu já defendi aqui, eu acho que a gente tem que desenhar um modelo em que a gente não depende da crise para poder ter uma transformação de cunho, talvez até revolucionário, de mudança sistêmica da sociedade. Só que a questão é, a gente precisa comportar nessa nova sociedade novas formas de pensar a política, de pensar o mundo, e a gente precisa ter pluralidade de ideias. A gente precisa, por exemplo, vocês partem de uma ideia, de uma linha marxista de pensar a transformação.
Nem todo mundo vai ser marxista no mundo, no Inclusive, nosso mundo. na China tem vários partidos que não são marxistas, na a gente Coreia precisa... também, no Vietnã não, também. mas aí isso é uma discussão não mas- colocada. não, mas são Tem, mas partidos... não pode disputar o poder. Não, mas aí... E não controla. mas Eu aí- não acho que mas- isso é um bom exemplo. Mas aí, meu camarada, Pô, aí eu vou veja, defender... mas aí, meu camarada, no capitalismo a gente não pode disputar o poder à vera também. A gente tá livre Não, mas aí enquanto você não está tá incomodando. comparando Mas aí duas são coisas coisas diferentes. É ditadura de classe. Diferentes. É ditadura de classe. Na prática, Jones, na questão prática, classe. vamos imaginar. Não. Hoje, não. Hoje no mundo, no campo das possibilidades, se você for candidato e ganhar, Sim. você Vem um golpe tem de essa. Estado. Não, mas você existe Não essa dá. possibilidade. Mas vem um golpe de Estado. Mas existe Não, essa não, possibilidade. isso é fatalismo, Mas isso é a questão fatalismo. não é essa. Vem um golpe A de questão Estado. que eu estou falando é a sociedade que vai nascer no futuro que a gente tem que pensar, ela precisa ser uma sociedade que Que tenha não seja- pluralidade de ideias. Que não existe hoje. Que não, mas que seja melhor do que hoje. Perfeito. Que seja melhor do que hoje. A questão é que ela precisa ter pluralidade de ideias. Então, igual eu fui chamado de idealista, eu não estou nem aí, eu sou realmente idealista. Agora, tem que fazer a crítica correta ao idealismo. Eu não quero entrar nesse debate pós-revolução, por exemplo, e cair numa idealista persegue os idealistas que eles estão criticando a revolução. Isso não pode ser aceito. E a gente precisa debater no futuro formas de equalizar esse tipo de esse processo social novo, que a gente vai ter opiniões divergentes que vão chegar em algum lugar, que vai chegar um processo de isso é construção debatido. comum. Mais uma vez, por É exemplo, só isso. o Domênico Lossurdo no livro A Luta de Classes, uma história... Vai ficar citando livro, coisa chata, citação de livro. Seja original, pensa um pouco. Filosófica e Política, lançado pela Boitempo, ele formula o conceito de Estado de Direito Socialista, defendendo que no pós-revolução é preciso criar uma condição que as várias linhas de disputa de construção do socialismo convivam sem a dialética do Saturno, partindo inclusive da Dialética do experiência Saturno, mesmo. histórica que aconteceu na União Soviética. Agora repare, Mas eu não acho o que que essa aconteceu, experiência histórica é um o que, bom exemplo, o que Johnny. aconteceu, não, mas ele é justamente uma avaliação crítica do que aconteceu Não, então, na União Soviética. eu não Mas acho veja, o que aconteceu na União Soviética, inclusive, não se repetiu em outras experiências, porque o grau de violência, eu acho. o grau, só um momento, peraí, o grau de se repetiu violência, o quê? o grau de violência que O quê? aconteceu na União Soviética, como os processos de Moscou, não aconteceu em nenhuma outra experiência Revolução social. cultural a aconteceu. posterior. Não Revolução aconteceu. cultural aconteceu. Não Na China nos anos aconteceu 70. pior. Não Eu não gosto de aconteceu. ficar, eu não Não gosto de aconteceu. ficar Também não, invocando Fred. essas coisas. Não Pô, lá no aconteceu. Camboja aconteceu Mas pior. o Camboja não era mano. socialista. Ah. Peraí, Fred. Peraí, Falsos Fred. conceitos. Peraí, Fred. Porra de Camboja, Não, Fred. não, eu não vou ficar invocando Camboja isso, apoiado, trazendo isso, apoiado João. pela Margaret Thatcher, pelo Ronald Reagan, Não, socialista. tá, mas, Pelo amor de gente, Deus, tá, mas velho. eu não vou ficar trazendo- O Camboja é não foda. vou Fala ficar do Zimbábue. invocando. Fala do Zimbábue. Não, é porque o João ele tá falando aqui, ele tá tentando tirar da alçada do socialismo, que não é bom E pra tá ele. acabando e o Locuto A explicou ainda o que é questão é democracia, viu? Você quer que eu A explique? questão é essa, Quero que eu explique? Eu ele explico. tá Democracia, viu? tentando tirar de Plural- dele. Eu não Não, trouxe isso aqui. Deixa eu morder. Deixa o Lacronte falar. Atira esses 4 daí também, deixa só o Jones com o crap, ninguém fala esse negócio, pô. Isso um pouquinho, vou morder, difícil. vou morder isso um Trouxe pouquinho. essa Ó, questão. pluralidade de ideias, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, participação popular. E a gente Isso vive é numa democracia? Imperfeito. Você pode se expressar? Você pode participar popularmente? Você pode se eleger? Não, mas aí, Você- Mas só imperfeito. outra coisa também, eu Mas existe. não vou defender integralmente aqui o ponto do Loconte, mas aí é outra coisa. Eu sou formado em filosofia, gente, eu preciso analisar essas coisas. Risada desse não é jeito. argumento, né? Democracia também não é essa questão de tudo ou nada. A gente não pode São pensar graus, nessa são forma. graus de democracia. Do naturalmente. mesmo jeito que eu não posso julgar o socialismo no sentido de tudo ou nada, eu não posso julgar a democracia nessa questão de tudo ou nada. Então, se você chega pra gente e fala assim, não existe liberdade de imprensa plena no Brasil. De fato, não existe, mas a questão aqui não é julgar nesse sentido É por de isso que a tudo gente ou chama de nada. democracia burguesa e a Então, gente quer outra Não, democracia. mas aí vocês estão julgando Tem tudo uma ou questão, nada. não é tudo ou nada, mas eu acho que tem que ter questões fundamentais. Ele trouxe que para ele as questões fundamentais dentro de uma suposta democracia enfim, o que ele citou. Para mim, por exemplo, acredito que para o Jones, para a Carol, fundamental é você poder viver em primeiro lugar. E por isso que a gente fala tanto sobre questão de violência policial. Como pode se considerar democracia um lugar onde a polícia pode matar a rodo, inclusive crianças e todo tipo de pessoa. E isso é democrático. O fundamental é a vida. Isso não está garantido dentro Sim, a desse questão... sistema. eu Isso é entendi. Para uma Hegel, parte da inclusive, população. A questão isso é que a ninguém tá democracia não defendendo tange esse ponto. a prosperidade. A gente pode ter uma democracia pobre e uma ditadura rica. Essa que é a diferença. Pois é. Então, o conceito de democracia é descolado das condições materiais de vida das pessoas? Colado com os conceitos políticos.
Então, o conceito de democracia é descolado das condições materiais de vida e de reprodução. Sociais, de direitos sociais e democracia são duas coisas diferentes. Então, isso é uma visão elitista, reacionária e burguesa da democracia. Classe média, né, gente? Pode acusar. Loconte tem uma visão aristocrática de democracia. Pode espantalhar. Fala mais meu nome. É uma fala mais, democracia fala mais liberal. Parabéns. Conclusões? Sim, o tempo vai 3-0. Não, 7-1, 7-1. Pro juiz flamenguista analisando o jogo. Bom, concluindo aqui o debate, eu gostei bastante, na verdade, foi bem divertido e, no final das contas, apesar das discordâncias de alguns fatos históricos, alguns movimentos, até algumas concepções de sociedade, a gente está todo mundo do mesmo lado. E se o momento vier em que o melhor candidato com as melhores propostas políticas estiverem daquele lado, como pode ser o caso do Jones, votarei nele sem problema nenhum. Porque além da questão ideológica, além de falar sobre Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, todo mundo que está sentado aqui, eu particularmente enxergo que quer sim a melhora do país, quer sim a melhora da qualidade de vida, algo que eu tenho muita dificuldade em ver outras pessoas, especialmente da direita. Então foi legal esse debate, inclusive eu preciso debater mais com a direita, eu estou debatendo muito com a esquerda, enfim. E eu acho que tem ainda algumas visões de mundo diferente em questão de vai ter uma revolução, como que ela se daria, a violência é justificada, a vingança é justificada, eu particularmente condeno isso fortemente. Mas eu entendo o ódio, eu consigo compreender isso e acho que a gente pode canalizar isso juntos e pode fazer essa movimentação política para prever mais qualidade de vida, industrialização, direitos dos trabalhadores, que no final das contas acho que é isso que importa. Então foi um debate meio, alguns momentos mais polêmicos, outros menos, mas no fim das contas eu acho que espero que quem esteja assistindo entenda que a gente quer a melhoria, né? A gente diverge porque a gente se importa como que essa melhoria vai se dar. Senão a gente fala, pode ser qualquer coisa assim. Mas não, a gente quer essa melhora e acho que ela pode vir justamente com a esquerda se unindo e as classes sociais que estejam engajadas na luta se unirem para tentar fazer um Brasil melhor. Ah, que lindo. Eu gostei muito do debate, eu sou um grande entusiasta você quer um Brasil melhor, Lacronte? Você quer mesmo é uma... do debate de ideias, eu acho que a gente consegue evoluir as ideias por meio do debate. Eu acho que a contradição que fica por parte dos comunistas é que, de novo, não existe um elemento concreto sobre o que seria essa revolução, como ela se daria, como você ia cooptar a classe trabalhadora para poder fazer uma revolução, num país onde a maioria das pessoas é anticomunista, onde grande parte da classe trabalhadora é bolsonarista, onde grande parte da classe trabalhadora é de direita e de extrema direita, né? E não estou falando aqui da classe trabalhadora que é o braço armado do Estado, estou falando da classe trabalhadora que efetivamente está na rua, é o cara que você pega o ônibus junto, é o cara que trabalha com você na empresa. Todas essas pessoas, elas efetivamente são classe trabalhadora e não existe um fundamento que me demonstre que um dia essas pessoas não vão aderir a um processo revolucionário. Então a minha apreensão essas pessoas vão ser reprimidas na revolução? O cara que trabalha, o cara que está acordando cedo, o cara que é louco pelo Bolsonaro... Ó o Lacronte aí, ó o Lacronte aí no chat. O Lacronte tá aí no chat, fala mal dele aí, chat. Vocês estavam falando que o Lacronte é filho sem pai, que o Lacronte leva as mocinhas pro date, não paga a conta, sai correndo, não passa fio dental no dente. Diz que o Lacronte... Pô, fala aí que vocês estavam falando dele. Fala mal de açougueiro, pega a mussarela lá no balcão de frios e chega perto do caixa, larga lá e não devolve. Fala dele aí, chat. Fala aí, diz que mija de porta aberta na casa dos outros, tá? Não dá lugar pra aposentado no busão. Fala do Lacronte, fala. Em alguma medida vai ser reprimido? Me deu a entender que pode acontecer, que a gente viu esses processos acontecerem. Então, não há resposta. Como é que você vai cooptar parte dos militares para poder fazer isso sem um projeto de crise no capitalismo? Tudo isso, para mim, fica nebuloso. Eu sinto que existe um salto entre os problemas do capitalismo e essa revolução brasileira que não tem base material para acontecer. Não aconteceu no século XX, no auge da disputa hegemônica entre capitalismo e socialismo, e não vai acontecer, com certeza, no século XXI. Bom, é uma satisfação Provocou, hein? Debater esse tipo de coisa aqui, especialmente porque a gente vê um nível de debate público no Brasil hoje bem degradado, né? Quando a gente observa o debate entre o petismo, o debate entre o bolsonarismo, a gente vê um rebaixamento assim grosseiro em que a gente vê uma polarização em que de um lado tem o cara ali balançando a bandeira do PT, defendendo o teto de gastos com a folguinha, do outro lado defendendo a austeridade
completa. A diferença ali, hoje eu costumo falar, inclusive, né, se você pega uma proposta de um Fernando Haddad da vida, que é o ministro da Fazenda, e uma proposta de um Kim Kataguiri da vida, você vê que a diferença hoje do debate público no Brasil entre esquerda e direita é uma diferença de R$38, que é o que está acontecendo. E a gente tem capacidade hoje de sentar aqui, de discutir, de oferecer algumas alternativas, de polemizar certas coisas, no sentido de elevar o nível do debate e de melhorar a discussão. Então não estamos discutindo aqui o formato fálico de mamadeira, não estamos discutindo aqui doutrinação em universidade, não estamos discutindo aqui contagem de mortes aqui do socialismo, mas a gente está discutindo questões práticas e questões para pensar essa nova sociedade. Então, num primeiro ponto, eu acho que esse tipo de discussão tem que crescer, tem que ampliar no debate público para poder ter novos campos políticos pensando a transformação brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estamos no Brasil. O Brasil é um país extremamente diverso, é um país plural, é um país que tem plenas capacidades, é um país que nasceu para ser uma potência e por isso que a gente tem um potencial tão grande a ser resgatado, para a gente trazer isso de volta, para a gente incluir essa diversidade toda num projeto. E creio eu que a gente precisa pensar isso, resgatando o histórico do trabalhismo, naquilo que ele tem de melhor, naquele projeto de reformas de base, naquele projeto de emancipação nacional, naquele projeto de engrandecimento do nosso povo, da nossa diversidade, junto a um processo em que as mudanças políticas cada vez mais elas vão precisar ser feitas na base do diálogo, na base do enfrentamento quando for necessário, mas também na base de você repensar a estrutura política no Brasil, para que a gente não dependa de crise, a gente não dependa de desastres para poder fazer grandes transformações, e também no sentido de a gente pensar uma nova organização econômica a partir dessa organização política para poder desenvolver o país e fazer justiça e reduzir desigualdades. Gente, foi um prazer estar aqui nesse debate hoje, né? Primeiro, agradecer aos meus companheiros de bancada, Carol Sardá, Tiago Torres, foi uma honra estar aqui junto com vocês. Boa. Agradecer também ao time rival, né? O Crepe, o Charles e o Loconte. Em alguns momentos a gente faz ironias, a gente faz gracinhas, a gente provoca, que é para colocar uma pimenta no debate, né? Lembrem, por exemplo, da final da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors, né? Então a gente precisa dar uma gracinha. É claro que a gente é o Corinthians e eles são Boca Juniors, né? Então, parte de deixar o debate de ideias mais interessantes, mas o debate em si foi muito interessante, foi muito rico, a gente conseguiu passar por vários aspectos teóricos, históricos, de fundamentos da transformação social. A gente, inclusive, vai esperar, assim que o vídeo sair, ver o Loconte soltar um vídeo dizendo que a gente não vive numa democracia, porque ele disse que se o Brasil tiver 300 mil presos em prisões provisórias ilegais, a gente não vive uma democracia. Então ele descobriu hoje esse dado, a gente vai esperar o vídeo ele dizendo que a gente não vive uma democracia. E dizer o seguinte, veja, Lacronte, muito valorosos, social-democratas, trabalhistas, moderados e tal, vocês percebem que eles partem de uma premissa falsa, quer dizer, eu não tenho agora pronto todos os detalhes de um processo revolucionário. Mas veja, esse pseudo-argumento ele vale para tudo, né? Porque não tem todos os detalhes prontos de um projeto reformista. Se eu perguntar para vocês quem é o candidato reformista que vocês vão apoiar em 2026, por exemplo, vocês não têm candidato, vocês não têm partido, vocês não têm movimento nacional, vocês não têm cadeias de mídia organizadas. Então, esse tipo de argumento da falta de preparo, da falta de estrutura, da falta de concretude imediata amanhã, ele vale para todo mundo. Vale para anarquistas, vale para comunistas, vale para social-democratas, vale para ecossocialistas, porque hoje ninguém está na boca de tocar uma transformação radical do Brasil. É por isso que a gente está lutando, é por isso que a gente está se organizando e vem apresentando um projeto da Revolução Brasileira. E cada vez mais setores da classe trabalhadora, da juventude, compreendem que o Brasil só vai ser um país emancipado, só vai ter um povo trabalhador que realmente possa florescer de fato com a Revolução Brasileira, porque a classe dominante não tem nada a oferecer para o Brasil, não tem projeto para o nosso país, não tem o que sair de bom do regime capitalista, do mesmo jeito que a gente só vai conseguir se emancipar do imperialismo com a tomada do poder político pela classe trabalhadora. E é possível, sim. Hoje a gente vive uma situação que boa parte da classe trabalhadora está sob uma influência de ideologias conservadoras. Mas o argumento do Charles é tão ruim que isso serve também para um projeto reformista. Então, assim, a gente está lutando para mudar isso e a gente vem conseguindo avanços, vem conseguindo um crescimento do debate marxista, do debate da esquerda radical, porque me parece que está ficando muito claro que, do ponto de vista histórico,
a gente só vai conseguir arrancar uma transformação radical do nosso país no dia que a gente tiver a classe trabalhadora no poder, e a gente não faz isso sem a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira é o nosso futuro e chamamos todos vocês para construir esse futuro com a gente. Aí, ó, falou bonito, hein? Eu acho também que o debate foi muito Falou bom, de bonito, altíssimo hein? nível, também comparado a muitos debates que eu já estive, que algumas partes não deixavam falar, ou eram de uma certa maneira agressiva, xingável. Eu acho que esse debate foi muito respeitoso e para a audiência vai agregar muito perceber essas divergências e convergências da esquerda, perceber que nós temos lados diferentes, posicionamentos diferentes, até entre os comunistas também acontece isso, entre centro-esquerda também. E eu acho que uma das maiores contradições aí que eu fui vendo durante o debate foi a dificuldade de vocês manterem a certeza do prompt, assim, que vocês sentavam para debater sobre certos pontos que no início vocês concordavam ou discordavam com o prompt, enquanto a gente ia debatendo aqui, vocês iam mudando essa opinião e cada um e outro ia discordando ali, e no final dava o sentimento que vocês deveriam ter sentado junto com a gente em diversos momentos, assim. Foi o sentimento que eu tive ao longo do debate, também diversas dificuldades de perceber que a reação do oprimido não se compara com a violência do opressor. Em diversos momentos vocês trouxeram pontos da revolução ser violenta e tudo isso, e a gente trazendo o contexto que antecedia essas revoluções, o motivo dessa violência, do que acontecia. Então, eu acho que por isso que houveram algumas contradições aí, mas no todo, assim, eu acredito que foi muito bom. Foi realmente, para quem vai assistir, acho que vai ser muito valioso entender diversos argumentos que foram citados aqui, vários posicionamentos, contextos históricos, diferenças que nós tivemos. Então, de certa maneira, acho que foi muito positivo e também conseguiu mostrar para as pessoas que a esquerda não é homogênea, sabe? Que a gente tem um pensamento que traz a raiz do problema, vocês trazem muito mais algumas reformas dentro desse sistema, e a gente percebe que essas reformas não são suficientes. Durante esse debate deu para perceber que essas reformas não são suficientes. Quando nós debatemos a questão das crises do capitalismo, vocês concordaram com essas crises, vocês concordaram que essas reformas, elas acabam retrocedendo. Conclusão do React, calma, deixa eles terminar, eu vou dar minha conclusão. Então, eu acho que realmente, como o Jones pontuou, a única solução que nós encontramos aqui hoje é a organização da classe trabalhadora pela Revolução Brasileira, porque realmente não dá para a gente manter as podas como sempre, porque as ervas daninhas continuarão crescendo. Também quero agradecer pelo debate, agradeço ao Spectrum pelo convite, foi ótimo, acho que é um debate de alto nível mesmo. Enfim, de ambos os lados, né? Jones, Carol, obrigado aí por compartilhar aí comigo. E agradeço aí também, muito aprendizado aqui hoje também para mim, para falar a verdade. Espero que para quem está assistindo também, para quem assistiu, tenha saído com aprendizados, tenha saído com mais vontade de estudar, de se aprofundar, de conhecer mais, entender isso que a Carol falou, que a esquerda ela não é homogênea, a esquerda ela é muito diversa, né? Nós três mesmos aqui tivemos momentos que a gente discordou uns dos outros, vocês discordaram uns dos outros e assim vai, tá ligado? Então, isso é muito bom, eu acho, né? Que as pessoas, inclusive pessoas que não são de esquerda, que talvez estejam assistindo a gente, possam perceber isso, falar, pô, é possível que eu seja de esquerda sem ser daquela forma que eu achava que era a única possível, né? Enfim, apesar disso, eu percebi que também muitos dos argumentos que eles trouxeram são muito parecidos, né, em alguns momentos, com argumentos de conservadores, com argumentos de pessoas liberais, né? Então, eu acho que isso demonstra claramente a diferença que existe entre a esquerda radical para uma esquerda mais moderada, que mesmo sendo de esquerda, mesmo se considerando de esquerda, em muitos momentos acaba pendendo para um conservadorismo, no sentido da manutenção do sistema em que a gente vive. Eu já vi muitos conservadores argumentando do porquê conservadores de direita, no caso, argumentando porquê são contra a ideia de revolução, e a ideia mais presente, o argumento mais presente no raciocínio deles é de que a gente não consegue ter uma garantia do que vai ser esse processo, de como que vai ser depois, de que assinar um cheque em branco, ou de que, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E parece que o raciocínio é muito parecido nesse sentido, né, o que a gente viu aqui hoje. E, de fato, a gente não tem respostas prontas de como que vai ser uma sociedade futura, seja socialista, seja comunista. A gente se dedica muito mais a entender os problemas do capitalismo do que a idealizar ou teorizar ou especular como que vai ser o socialismo e o comunismo. Mas entender o capitalismo e o quão maldito esse sistema é para a nossa população, para nós mesmos, para a gente já é suficiente para entender que ele precisa ser superado, de que ele precisa deixar de existir e de que outro sistema precisa ser construído. Mesmo que a gente não tenha essa certeza de como vai ser esse outro sistema, saber que esse sistema está falido e não
tem como ser mantido, já é suficiente para que a gente seja revolucionário. E uma coisa que foi falado em alguns momentos é que as revoluções socialistas em outros países aconteceram em contextos de crise que não existem no nosso país. E eu queria dizer que essa crise ela só não existe para uma parte da nossa população, que é essa parte branca, de classe média ou alta, porque para a maioria do nosso povo, que é pobre, que é negro, que é indígena, que está nas favelas, que está nas aldeias, que está em todos esses territórios marginalizados, oprimidos, explorados, a gente já vive numa grande crise, num grande pandemônio há séculos. Então, tudo que foi citado aqui hoje, principalmente em relação à violência policial, mas também a questão da fome, que vocês próprios citaram, e tantas outras coisas, para mim, isso é uma garantia de que o nosso povo tem, sim, as condições para fazer uma revolução, de que tudo isso que a maioria do povo brasileiro vive é, sim, suficiente para que esse povo queira superar esse sistema e construir outro. Minhas considerações finais, eu não gosto de trabalhar, não quero trabalhar mais. Quem resolver esse meu problema tem meu voto em 2026, 2028, tem minha ajuda na revolução, é isso. Não gosto de trabalhar. Eu já não trabalho, né? Primeiro que react não é conteúdo e live não é trabalho. Mas eu não quero fazer nem isso, tá? Não quero nem isso eu quero fazer. Eu quero ficar no rancho, fazendo drink e fazendo churrasco. Quem vai me garantir isso tem meu voto. Essas são as minhas considerações finais. Um bom final de semana. Se curtam, amem os seus e chegou aí, pode contar comigo.